qual é o nosso dilema? Buscar ou pescar no aquário? Aonde você vai buscar os clientes, né? Então, de falar, cara, só 30% do meu, não sei se vocês sabem disso, mas só 30% da frota brasileira possui seguro de automóvel. Não sabia, não. Então, quando você parar no farol, se o seu carro, né? Hoje em dia você tem que perguntar, tem carro, não tem carro, né? É. Mas enfim, se você tem carro, se você tem seguro, provavelmente os dois do seu lado não tem. Eu acho que, primeiro, a relação com o Santander é tremenda, né? Então, no momento de você criar uma spin-off, acho que a primeira tomada de decisão é o quanto aquele negócio não está sendo impactado negativamente o crescimento dele por estar numa Big Tech. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Mais uma vez a Métricas Boas invadindo o Growth Conference para poder falar hoje com a Autocompara, 2 entrevistados aqui para trocar ideias, você conhecer um pouco mais sobre essa empresa e a gente falar da área de growth, dados, de negócios dessa empresa. Como sempre, ao meu lado, ele, que aqui na Growth Conference está sendo reconhecido pelos populares, ele passa e a galera fala, diamante! Ó, o Black Diamond do Analytics, Luciano Fialho. Muito obrigado por me convidar aí pro meu podcast. Como sempre, Luciano, aqui, ó, temos detalhe agora para os ouvintes, que é muito interessante aqui, a galera saber logo, é que a gente conversou aqui com a diretora da Lacta, e pode ser que a Lacta patrocine agora o podcast só porque o Luciano é Diamante Negro. É. Então, fica ligado, quem for agora na Analytics House vai ter só Diamante Negro, Sim. em homenagem ao Deus quiser. Luciano. Ficou feliz com isso, cara? Feliz e tímido ao mesmo tempo. Sentimentos. Já levanto o outro trend topics aí do Ouro Branco. Do Ouro Branco, né? Vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho pra galera. Podem se apresentar, falar o que vocês fazem, onde vocês trabalham hoje, qual o cargo de vocês, o que vocês fazem hoje na Autocompara. E depois já podem emendar junto aí, o que é Autocompara, como funciona, pra galera já conhecer um pouquinho mais. Fica à vontade, Murilo, pode começar por você aí. Beleza. Tô à frente da parte de growth, de digital do Autocompara. Enfim, a gente está trazendo aqui, vai trocar uma ideia de como que a gente está trazendo as análises de dados, como que a gente puxa toda essa frente para implementar em growth e crescimento da empresa, principalmente porque o senhor que está aqui do meu lado vai me cobrar vai cobrar a nossa gerência lá sobre vendas no site. Então, Boa. é isso que a gente quer aumentar esse Boa. É isso aí. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Sou o Rogério. O culpado, o responsável, o que causa na vida da galera. Sou ali o nome bonito, CEO, presidente, sei lá, não tem isso, é o que enche o saco da turma lá, do Autocompara. O Autocompara é uma startup, né, uma insurtech do Santander, é uma spin-off. Então nós nascemos como um produto interno do banco, né, uma venda de seguros de automóvel. E aí, em um determinado momento, né, a gente costuma brincar que o Santander é um transatlântico, e esse transatlântico não faz curvas. Então, a gente precisa criar speedboats ali, né? Você precisa criar alguns barquinhos que acelerem de uma forma mais rápida e consiga contornar algumas curvas. E aí, com isso, a gente criou o Autocompara, uma spin-off. Essa InsurTech, ela tem como objetivo comparar seguros de automóvel. Então, o usuário, ele preenche 10 informações. Com isso, a gente busca no mercado a melhor solução. E a partir dali tem um monte de ferramentas analíticas que indica qual é o seguro adequado para aquele cliente. E ele indica, ele recomenda. Né? A partir dali o usuário toma a decisão, né, de qual seguro ele precisa e até mesmo personalizar caso seja necessário. Então, olha, eu quero uma cobertura maior, quero uma cobertura menor, não vou usar assistência, enfim, ele vai ali e customiza para o interesse dele, né? A gente hoje vende no site, mar aberto, que o Murilinho aqui é o que me ajuda e que trouxe a cultura do growth para dentro da nossa companhia e vem acelerando bastante, mas a gente ainda também continua ainda vendendo dentro do Santander, que é um forte balcão de vendas ali pra gente. E o Santander já tem um histórico de fazer isso, né? Há algum tempo. A gente entrevistou o Web Motors aqui também. Então, o Web Motors é uma outra história de como o Santander está por trás desses movimentos também, né? E acho que vale a gente iniciar o papo aqui, justamente acho que a primeira pergunta é só para a gente contextualizar um pouco mais a área de dados e trazer a consciência para a galera que está ouvindo e assistindo a gente aqui, para depois a gente começar a entrar nos detalhes do dia a dia de vocês mesmo dentro da Autocompara. E acho que vale a gente começar entendendo como é essa área de dados de vocês hoje, como é a relação de vocês com os dados hoje na Autocompara, como é que vocês analisam isso, como é que vocês coletam, e acho que só nesse momento aqui a gente entender também como é a relação do Santander com isso. Digo isso porque a gente conhece a galera do Santander da área de dados também, então a gente sabe que o Santander tem uma área de dados. Como é que é isso? A Autocompara tem a sua própria área, a área que analisa e toma decisão. Existe por fora
uma conversa ali com o Santander para tomada de decisão em outras situações? Como é que funciona essa área de dados? E principalmente, uma dúvida que eu fiquei na hora que você falou sobre esse lance de spin-off, e as empresas estão cada vez mais, as big techs estão se desenhando para esse lado, como que é gerada essa demanda, sabe, de criar uma spin-off? É baseada em dados? Como é que vocês fazem isso normalmente? Cara, vamos lá, depois aí você me dá a sua visão como usuário ali da área de dados, pode né? deixar. Cara, acho que, primeiro, a relação com o Santander é tremenda, né? Então, no momento de você criar uma spin-off, acho que a primeira tomada de decisão é o quanto aquele negócio não está sendo impactado negativamente o crescimento dele por estar numa Big Tech. Uhum. Então, assim, quando você tem uma Big como o Santander, ou né, não Big Tech, mas empresas né, grandes, alguns negócios ele consegue escalar, mas dado a prioridade da empresa maior, ou seja, existem outros negócios que têm ainda muito dinheiro, digamos assim, tá bom? Então, vou falar um pouco do Santander. Quando você olha a área de seguros dentro do Santander, gigante, ela é gigante. E aí é incomparável. Aí você fala, cara, eu tenho um negócio aqui que ele tem potencial de crescimento, mas versus todo esse outro crescimento aqui, ele pode se tornar irrelevante. Então, nesse momento, vem o dado e fala, putz, espera aí, tem uma oportunidade de negócio aqui, Maneiro. então eu vou dar um exemplo. Aqui eu posso ganhar 1 bi e aqui eu posso ganhar 1 milhão. Puta, você nunca vai ganhar prioridade. Só que 1 milhão, cara, para esse mercado é muita coisa. Falando de valores hipotéticos aqui, tá bom? Então, qual foi a decisão? Cara, tira essa área, cria uma empresa e aí ela vai conseguir crescer ali, ela vai conseguir potencializar ela. Então, esse é o momento de dados, né? Um pouco ali de ajudando na tomada de decisão. Avaliar um BP, enfim. Perfeito. Só que isso traz responsabilidades, principalmente em relação a dados, porque quando você nasce de uma empresa grande, você já herda muita política, muito procedimento, né? Então, assim, você nasce dentro de um lake, então como é que as coisas, ela já nasce muito mais, eu não vou dizer a palavra engessada, que seria pejorativa, mas não é isso, mas você já nasce de uma forma muito mais controlada. Então, até falo, a gente sofre auditorias mensais sobre cyber, sobre dados, sobre LGPD. Então, isso a gente já nasceu assim. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que você já demora um pouco mais para lançar, porque você já precisa. O lado bom é que você tá segurão, né? É isso aí. Então, hoje, depois. Exatamente. É. Depois de 3 anos da companhia, cara, isso já tá no nosso DNA. E é super seguro, você não se preocupa com isso. É isso aí. Então, falando da relação um pouco, então a gente já sai. Acho que, na verdade, você começa a empresa não engessada, você começa ela com uns 3, 4 correta, passos né? à frente. Exatamente. Você demora Na um verdade, pouco mais para fazer essa spin-off. Mas é cada escolha uma renúncia, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, você já nasce ali, já, né, compliance total, digamos aí, né? Em relação a dados, como que é a nossa relação com o Santander? Então, existe o nosso lake, existe toda a nossa estrutura de dados, então existe o dado transacional, existe o dado analítico, tem todas as camadas. Dentre essas camadas, uma das chamadas é alimentar o Santander no lake do Santander. Os dados daqui. Dos dados da nossa operação. Tá, mas eu quero fazer análises com os dados do Santander, porque dado que nós estamos no conglomerado, o LGPD nos permite usar os dados. Então eu vou para o ambiente Santander. Então eu não trago o dado do Santander para o Autocompara, mas é o contrário. Então eu alimento a empresa maior com os dados e lá no lake do Santander é o que eu vou consultar. Então eu faço a injeção de dados e é o consumo de dados no ambiente Santander. Que é até melhor, né? Porque aí você tem todos os outros produtos Santander conglomerados ali. Quando você vai fazer uma consulta, essa consulta é um dado muito mais rico e poderoso, né? Faz total sentido. Exatamente. Então você tem toda a transacionalidade, enfim. Não existe CPF, por exemplo, na nossa operação. Então, esse dado, esse tema de controle de informação, eu falo assim, não existe uma chave. Então, se você procurar hoje o CPF, você até sistemicamente falando, óbvio, né? Você ali coloca o CPF para buscar, só que na camada analítica não existe dados sensíveis para que nossos analistas... Ele tá no transacional porque tem que estar. Tem que estar no transacional. Quando ele vai já para a camada analítica... Já tá limpo já. Já tá limpo, já tá com a hash, e a hash que vai ali para dentro. Só que esse dado, para o Santander, ele vai completo e lá dentro a gente faz as transações. Eu acho que complementando o que ele está falando, a gente, na frente de marketing também já é super útil, porque isso tudo já justifica, mais do que justifica, o pilar de segurança que a gente defende lá na frente de brand, de construção de marca e etc., que é um dos pilares importantes. E acrescentar também
como que a gente divide essas frentes também? A gente tem analytics com viés digital. Então, dentro do time de digital, a gente tem recentemente uma grande conquista aí, que é um cara especialista em Web Analytics, está começando a tocar essas coisas para a gente. Tem uma consultoria que está colocando o GA4, provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, tem gente dedicada ali também. Mas também tem essa parte estruturante de dados, que é a mais robusta de todas, eu diria. Assim, um sonho para a gente em digital ser robusto assim, que aí tem, se não me engano, 5 ou 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas dedicadas aí nessa parte de dados mais estruturais. É meio como dados como vertical, onde eles disponibilizam a rastro. infraestrutura para poder as pessoas coletarem os dados ali. Né? Minha carreira, né? Agora eu sou culpado de causar aí na vida da galera, mas eu comecei, né? Então, sou formado em ciência da computação, enfim. E a minha vida ali dentro do Santander, então eu tenho 20 anos de Santander. Eu montei uma área chamada DBM, não sei se vocês DBM, leem. Database Marketing. Isso aí, ó. Isso aí, que isso, entregamos a idade aqui. Cara, Porque você, por ter trabalhado com isso, eu entender de primeira. Exatamente, cara, eu costumo brincar lá com o time que assim, não é piada, é real, tá bom? Quando eu entrei no Santander, eu recebia bases via CD pelo motoboy. Nossa. O Sim. motoboy saía de uma empresa com 3 CDs. CD1. CD-ROM. Tipo um pendrive. Meu Deus. Falou o menino do Geração 2000 aqui. Essa que a gente sabe que tu tá cheio de Grecinho 5 no cabelo pra escutar o Tá ligado que tu sabe que é disquete. porra. 3 quartos lá. E a gente recebia essas bases, tinha que importar no Axis, para depois importar no SQL. Olha isso, cara. Era Então, muito assim, doideira. quando de fato a gente foi montar o Autocompara, uma das missões que eu trouxe foi, cara, eu queria que dados fosse uma área como uma área comercial. Ou seja, ela tem meta, ela tem que entregar. Então, assim, CRM, vamos dar um exemplo aqui de CRM. CRM faz campanha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quantas vendas vocês fizeram hoje? Não faço. Não, você faz venda. Então, essa cultura eu trouxe para o Autocompara, junto lá com o time de construir, de que a área de dados ela não é uma área de suporte. Ela não é uma área de back-office. Ela é uma área de negócio. Vou cara. chorar. Obrigado. Desculpe, mas eu vou chorar. Porque, porra, a gente... Se todo CEO fosse Nossa assim. senhora! A gente tem mais de 120 episódios que a gente fala essa porra. Mais de 120 episódios que a gente fala exatamente isso. Normalmente isso, a postura das áreas de dados já nas empresas é muito receptivo, né? O cara não tem meta. Não tem meta, tem que ter Exato, meta, É cara. pegar ticket. Não é isso, é o time que eu fico lá provocando o time comercial. Time, não, preciso de dash. Não, cara, você não precisa de dash. Porra, Adianta eu te dar 30 dash. Não, cara, qual é? Senta ali, vamos sentar. Então a gente vai provocando Emocionado ali. aqui. E a gente vai provocando mesmo. Então hoje a gente usa lá uma ferramenta que é o QuickSight da Amazon. Toda a nossa toda a nossa infra Tá na é baseado Microsoft. na Amazon, na AWS, né? No AWS, tá, mas E, cara, o DataVis, ele é infinito, né, cara? Eu falo assim, você pode ter 70 dashes e nunca vai ser o bastante. Se o time de dados não sentar lá e Entender a falar, peraí, necessidade. qual é o seu problema? Ou Perfeito. eu vou te ajudar. Qual Não é é o mais objetivo? Qual é o seu objetivo? Onde você quer Qual é a sua chegar? missão? Exato. Qual a tua pergunta? Porque pedir dash, cara, não quero ver por isso, quero ver. E aí você pode criar 70 e não vai ver Perfeito, nada. Perfeito. Né? Quando o trabalho deixa de ser o entregável, tudo muda. Tudo muda. E fazer parte da solução. Porque também você ficar ali no passivo, digamos assim, me fala aí como você quer. Não, você quer. E aí você tem o famoso visual, né? Ali, o DataVis, né? Ele vem, não, vamos colocar o gráfico. Cara, o comercial não quer o gráfico. Ele quer o olhar a número, resposta. velho. Ele quer a resposta. Onde está a minha oportunidade? Onde eu tô Isso. deixando de vender? Ele quer só o como. É isso. E É isso. Ele quer o porquê e como. É isso. por mais lindo que seja o Dash, no fim das contas, a gente vai montar um PPT e Ah, vai levar Deus para me uma livre. reunião. Aí é E vai foda, levar não, pra eu uma tava reunião. indo tão bem. Não, mas isso Aí é super meteu um importante PPT aqui. é foda. É um PPTzinho lindo, resumindo. A gente joga para isso, porque no Dash a gente não vai abrir um Dash numa reunião executiva. Entendi, Tem esse ponto lá. entendi. Isso ainda é uma evolução que a gente precisa fazer. Mas é um caminho, é um caminho. É o caminho. Vocês estão indo bem. Cara, né? Vocês já estão bem pra caralho já. Já Cara, estão dentro mas da vou te falar. LGPD. É. Galera, estão dentro da LGPD, isso já dá uns 40 passos à frente. Já colocaram a área de dados como participante da solução. Galera, tem meta, pô. Tem Porra, meta, tá tem maluco, meta, cara, velho. tem meta. Meta é sério.
Porque assim, vamos ter meta de mandar e-mail. Não, mandar e-mail. Vai ter meta de conversão de e-mail. Entende? Porque mandar e-mail, cara, isso a gente fazia lá no DBM. Sim. Database Marketing já fazia e-mail e eu ficava super feliz. Mandei lá X. Não. Qual é a sua conversão? Não, e você tá Cara. falando de DBM. Além do CD-ROM que você botava no Access, subiu para SQL. Quando você ia fazer uma consulta, era tipo assim, a pessoa te dava um prazo. Quando ela devolvia esses dados. Exatamente. Não era tipo assim, tô fazendo aqui. Toma. Não, era, abre o chamado aí. É isso E aí. eu vou te entregar em tantos dias. Agora é Pipefy, né? Agora é sem Pipefy, fazer propaganda de ferramenta. Asana, né? Mas Mas a gente tá falando aqui de uma empresa que tem um spin-off do Santander, né? Então tá ali na vertical. Ela já nasce, como o Luciano bem disse, 3, 4 passos à frente. Ela já nasce estruturada, correta, legal, né? Legalizada ali. Só que aí, eu queria entender como é essa relação quando a gente fala de growth e dados aqui. Dados a gente tá entendendo que estão muito bem. E tá sendo bem feliz em entender isso. Só que na hora que a gente começa a entrar em growth aqui, de fato, o growth é muito rápido, né? A gente gravou com a Emília Chagas e com o Pedro, a gente tava falando justamente isso. A gente falou, olha, eu conheço vocês dois aqui, eu sei que vocês não são assim, vocês não praticam isso. Mas o excesso de purismo que a área de dados quer trazer para a informação freia growth. E eu queria entender justamente isso, porque vocês, cara, são, como você falou, cara, é um transatlântico. Então, quando você vai virar para a direita, você não vira para a direita igual um carro, você demora 5 dias para dar viradinha para a direita. Não é tão rápido, né? Como é que é essa relação? Porque vocês estão crescendo, a Autocompara é um spin-off, mas ainda assim existe uma movimentação por dentro e essa relação aqui da área de growth com dados, como é que é isso no dia a dia com vocês? Boa. Então, o que acontece hoje, eu acho que a gente tem até uma liberdade bem grande para a estrutura que a gente tem. A reunião de growth, né? Então a growth meeting que a gente começou a fazer dentro do Autocompara, eu sei que o pessoal é doido por ferramenta, então já abrindo aqui, a gente usa Maximizer para fazer teste AB. Então a gente tem uma liberdade grande, dado, lógico, documentação, passar para a galera de tecnologia, para o dev lá na ponta não achar, putz, esse botão aqui era verde, agora tá roxo, e ficar lá caçando problema. Não, a gente faz a documentação e com isso a gente consegue fazer a estruturação de testes. A gente está com uma média de 9 testes por mês. A gente está começando a acelerar esse... Sim. A gente está começando então a acelerar agora essa questão dos testes. Já começa a ver alguns impactos já diretos na meta do fim do ano, que é no site. Mas quando a gente olha para isso, quem é mais impactado aqui é a galera do Digital Analytics. Então, quando a gente coloca no dado mais estrutural, a gente mais consome do que fornece insumo para eles, né? Então, a gente consome muita coisa do próprio GA, enfim, para basear quais campanhas estão trazendo ali o melhor público para determinado teste que a gente fez um objetivo de conversão ali, entende? Boa. E dentro do dia a dia de vocês, quando a gente está falando de crescimento da empresa, eu acho que seria interessante também a gente ressaltar aqui, debater, como é que são os desafios desse crescimento. Porque quando a gente conversa com, por exemplo, quando a gente conversou com o Web Motors aqui também, que é bem consolidada e tal, existe um crescimento que é forte pra caramba dentro de uma estrutura muito robusta. Então, como você bem disse, né? Você tem momentos onde você vai tracionar e tem momentos que você vai, não é engessar, mas existe uma necessidade de botar um pouquinho no freio só para endireitar aqui o carro rapidinho e depois voltar a acelerar bem forte. Vocês estão crescendo muito, pelo que eu converso também com o Murilo aqui. Como é que é essa evolução de vocês, o crescimento? E o que vocês entendem hoje que são os principais desafios desse crescimento de vocês e como os dados apoiam vocês nisso? Então, ótima pergunta, hein? Uma... Cara, eu falo que a gente passa por um dilema diário, né? Qual é esse... E aí é aquele lá que falou, né? O bom de você ser nascer de um transatlântico ou não, né? Então, qual é o nosso dilema? Cara, o Santander tem milhões de clientes. Milhões, né? 30, 40 milhões ali para não, né? É muito cliente. É mesmo. Qual é o nosso dilema? Buscar ou pescar no aquário? Aonde você vai buscar os clientes, né? Então, a gente fala, cara, só 30% não sei se vocês sabem disso, mas só 30% da frota brasileira possui seguro de automóvel. Não sabia, não. Então, quando você parar no farol, se o seu carro, né? Hoje em dia você tem que perguntar, tem carro, não tem carro, né? Mas enfim, se você tem carro e se você tem seguro, provavelmente os dois do seu lado não tem. É lógico
que São Paulo muda um pouco. Se você olha ali Vila Sim. Olímpia, dependendo de onde você roda, Vai tem uma mudar. concentração Uhum. maior ou menor. Mas na média, só 30% tem. No Rio de Janeiro isso deve ser maior, não? É menor. Menor? O Menor. carioca é maluco. Na verdade, cara, a aceitação do seguro no Rio Mas é porque é lá no completo. Rio, lá no Rio tem uma parada, eu não sei como é que fica nos outros estados, mas é a proteção veicular, que é diferente do seguro. É isso. Que são Ah. É um rastreador. Exatamente. Ah, É, tô é, ligado, tô exato, é um ligado. rastreador ali, se Entendi, não achar entendi, o carro entendi. e tudo mais, porque Que de fato doideira. as seguradoras ela tem pouco apetite pro Rio de Que Janeiro. doideira. Digamos, Imagina, todo lógico, doideira. né, Mas dá pô? mais trabalho. Mas não... depende da região. Eu tenho Não é? certeza que o seguro lá do Lins, onde eu morava, deve Não. ser barato. Eu sei, eu sei. É puxado. É puxado. Conhecimento de é causa, puxado. né? É Mas puxado. ficou mais barato não, quando tu foi morar na freguesia? Não, ficou mais caro, pô. O meu era mais barato quando eu morava lá em Saquarema, Saquarema. né? Morava no meio do Mas em mato. São João... Ah, deve ser- é muito mais tranquilo. Mas É, em São muito mais João? tranquilo. Não, aí é Aí tu impossível. nem tira, que era mais fácil. Aí eu não tinha seguro, eu tinha proteção veicular, É isso. porque ficava mais barato, pô. É isso aí. Você já ia Inclusive, a ser gente acabou assaltado de mesmo? lançar. Aí, Acabamos de lançar esse, acabamos de atualizar, lançar esse mesmo produto Maneiro. aqui, que é um pouco disso. Então, assim, cara, só 30% tem. Só que quando você pega 30% dentro de uma base de 30, 40 milhões, é muita é coisa coisa. pra cacete, é lógico. Só que aí vem o dilema. Você vai pescar interno ou você vai pescar externo? Quando Claro. você lança uma empresa, você não quer ficar também só Refém. refém da base Perfeito. e aí vem dados. Então você fala, cara, e seguro automóvel tem um fator muito importante que é a data de renovação. Então, quando que um cliente vai comprar um seguro de automóvel? Ou quando ele compra um carro, que ele tá sensível, ele fala, cara, tá pagando Pô, muitas acabei de vezes, comprar, né? cara, Tá maluco. vai ou não vai que dá uma merda aqui e tal. Esse é o momento. Se ele não comprar ali, ele não vai contratar mais, porque ele acostuma com o risco e tá tudo bem. Ou aquele cliente que ele já tem um seguro, só que aí eu tenho que pegar ele na renovação, ou seja, é uma vez a cada 12 meses. E dados é fundamental para achar este momento, seja nos clientes Santander, Ou seja daquele que você tá para pescar pescando fora. fora. Para pescar fora, o Murilo tem aqui toda a estratégia de mídia, de buscar esse cliente. É óbvio que hoje a nossa estratégia é muito mais awareness, Uhum. e aí é considerar o perfil, e aí depois me ajuda aqui, mas o perfil do cliente que você vai pescar. Mas internamente a gente conseguiu desenvolver um modelo analítico que hoje a nossa conversão está de 40%. Então, 40% que a gente aciona aquele cliente, ele está no momento dele e ele contrata o seguro. E aí é só dados, cara. É só dados. Porque, cara, não tem como. Você fala assim, cara, qualquer campanha com 30 milhões é muita coisa. Não dá. E aí você não pode pescar toda hora com um canhão. Tem que ir na varinha de Até vez porque, em quando. né, a gente sabe quanto que custa pescar na Amazon. Exatamente. Tá tudo lá, né? Então é fundamental conseguir pegar e pescar. Né? E aí o crescimento é isso. Então, todo dia, diariamente, os meninos me trazem assim, cara, e aí, qual vai ser a nossa estratégia? É continuar pescando no aquário Ou ir pra ou fora. buscar fora? E é uma escolha diária, não é Imagino. modo de dizer, é diária, diária, diária. E aí, com essa estratégia de growth que o Murilo implantou recentemente lá, muitos testes que a gente precisava fazer. Então, vou dar algum exemplo aqui de testes que era, muito cliente abandona na hora do pagamento. Então, ele foi, cara, toda a jornada, preencheu, Comparou, viu preencheu o preço, deu o avançar, complementou os dados, na hora de passar o cartão ou colocar no meu, desiste. Ele falou, porra, cara, vamos lá, vamos colocar que nós somos uma empresa do grupo Santander para ver se melhora. Melhorou? Melhorou? Já dá mais segurança pro cara fechar ali. A gente começou a ver na prática. Na prática que melhorou. O selo do EBIT É, deles É isso, exatamente. Cara, deu certo. Cara, isso ganha prioridade e vai pra sprint. Sabe uma outra que assim, foi marcante? A gente, eu não sei se vocês sabem, nem tem obrigação de saber, mas classe de bônus no seguro. Você sabe o que é uma classe de Faço a bônus? menor ideia. Não. Então, a classe de Mas bônus. só pra contar um negócio aqui. Eu tô tirando carteira agora. Então nem carro eu tenho. Olha. Então, pra tu ter noção, assim. Então, guarda essa Pode, informação, isso aí, cara. pode. Essa Não. informação. Quando eu comprar o carro, eu vou te dar um alô. É. Assim, ó. Eu não vou usar o Se eu não for autocompara. renovar meu seguro Não, com o não, não. autocompara, eu sou... Eu não vou usar o Bugre, autocompara, eu pô. vou usar o Murilo compara. É isso Ah, aí. Murilo, qual é, né? Pode mandar que a gente garante. Então. Vamos fechar essa oferta. Boa. Cara, mas a classe de bônus, ela tem a capacidade de reduzir o valor do seu seguro de acordo ali com o tempo que você consome seguro. Uhum. Então, todo ano você vai ganhando ali uma classe de bônus a mais. Então, basicamente é um jeito da seguradora entender que você é um perfil super interessante, enfim.
você consegue ter uma redução no valor do seu seguro se você preencher que a sua classe de bônus é mais alta. Ela vai de 0 a 10, e aí a última classe, né, que é a 10, dá até 30% de desconto no valor. Perguntar amanhã a minha classe de bônus da seguradora lá. E a Só gente... toma cuidado, viu? Pra tu descobrir que é 2. É. Mas mesmo assim, é melhor você preencher com 2 do que não preencher e deixar, né? A gente entende que ela Legal. é zerada. A gente percebeu que muita gente preenchia o cadastro com ela zerada. E aí a gente percebeu que talvez uma percepção de preço maior estava errada, porque a gente tem um preço extremamente competitivo. Então foi um simples ajuste no Maximizer, explicando um pouco mais do que é a classe de bônus, a importância que ela pode ter no preço e onde você encontrar isso na sua policy, no documento do seu último seguro. Cara, a gente já começou a sentir também aumento na venda, na percepção da galera e no preenchimento da classe de bônus ali. Isso é muito maneiro. E você falou um ponto que eu achei interessante, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou que agora que a gente testou, isso entra no sprint de tecnologia. É isso aí. E aí o time de desenvolvimento vai passar a utilizar os dados dos testes para poder definir prioridade. Exatamente. Vai Exatamente. chorar aqui mesmo. Exatamente. Então, hoje a gente tem uma agenda que é tocada pelo Murilo, que é o comitê, né, lá de growth. Então, existe uma agenda e é muito legal que a gente conseguiu trazer todo o time. Então, assim, cara, chega de... Eu até brinco lá, essa frase nem é minha, é do Buzzarello, não sei se vocês conhecem o Buzzarello. Ó, o meu Buzzarello. Que acabou o data feeling, né? Agora é data driven, né? Se for data feeling, vai no do chefe que se errar tá tudo certo ali, né? É isso, cara. Mas Então, agora tu pode usar nosso adesivo. É Tu isso estica aí. pra menos X mais dados. é isso aí. Porque assim, vamos sobre dados. Então, se você tem um achismo, não tem problema você achar alguma coisa. É toda uma hipótese hipótese, começa cara. nisso, Exatamente. Então, existe uma agenda que toda a companhia, cara, desde A a B, de A a Z, vai lá e fala, cara, eu acho que eu tenho uma hipótese aqui que se o botão deixar de ser roxo, passar a ser vermelho, vai vender mais. Ah, tá bom. O Murilo vai lá, coloca no calendário de testes, esse teste vai entrar, dando certo, se comprovando a efetividade, ele ganha elegibilidade para uma priorização, para o time de fato ali, desenvolvedor, atualizar conforme o teste. E outra coisa é que, assim, existia um medo do teste dar errado, cara. A gente tem que parar com isso. Teste, se todo teste der certo, a gente não tá testando. Se Não, eu souber que vai dar e a certo, gente não eu tá tô testando, produção. concorda? Eu já tô Sim, subindo exato. o teste. Se qualquer time que entrasse pra competir soubesse que ia ganhar a competição, entrava com o isso. time junior, Mas pô. a galera, Né? no começo, tinha um pouco desse receio, né? Ah, mas cara, e se der errado o teste? Puta, se der errado, né? Não, cara. Contra-intuitivo, né? O cara chegar pro chefe dele e falar que a hipótese que ele gerou tá errada. Tá errado, aí tá tudo bem, Deixa cara. eu fazer um parêntese aqui. O dia que eu entendi, faz um ano já que eu tô, agora em setembro faz um ano. O dia que eu entendi, eu falei, cara, entrei no lugar certo. Quando eu fiz a primeira apresentação dos testes de growth que a gente fez, então os primeiros ali, e o Roger pirou mais no teste que deu errado do que no que deu certo. Que ele falou, bom, não sei o que ele pensou ali, mas na hora ele viu o teste errado, falou, mas a gente deixa estruturadinho. Lógico. O que aprendemos com esse teste? Perfeito. E eu falei, cara, acho que é isso. É isso. Não, esse lado é importante, né? Não é errado por errado. Acho que toda hora que Exato. deu errado, É você porque aprendeu deu alguma errado, coisa. Exatamente. E assim, esse errado, ele tem que ser utilizado pra gente poder criar outros testes. E É isso aí, a gente vai cria. aprender de Ela novo. falou sobre. A menina ontem falou sobre o rollout, né? De Isso. você criar testes para testes. Então, eu testei isso daqui, ele me deu esse resultado. Agora, em cima disso, eu vou testar outras coisas. Perfeito. É isso. É isso. Na nossa Growth Meeting, ela é baseada. A gente tenta não ser muito xiita ali com a metodologia, mas a gente usa basicamente. Começou a Growth Meeting, a gente faz lá a apresentação. O time que operou o Maximizer vai e apresenta como foram os testes que rodaram ali naquela semana. A gente faz semanal. Faz uma decisão rápida ali se esse teste ele vai ser prolongado, ou se ele vai ser modificado, ou se ele vai ser pausado. A gente dá um espaço também para quem traz novas hipóteses e etc. Não tem novas hipóteses, a gente segue com as modificações ou segue com os testes, porque dependendo do tráfego, a gente tem 80% do tráfego aqui no mobile. Então, quando é um teste no mobile, a gente consegue ter respostas rápidas. Quando é no desk, a gente precisa de mais um tempinho para dar uma Confiabilidade estatística. Exatamente. Para a gente conseguir. Aí no desk, eles normalmente vão uns 3 meses de teste para ele ser bem confiável. No mobile, a gente consegue fazer mais rápido,
porque tem mais acesso. E aí a gente faz uma priorização e pronto, tá definida ali, acabou enfim. E, cara, sem dados não tem teste, né? Não tem teste. Não tem. E não tem hipótese. Não tem hipótese. Exato. Eu acho que a principal ponta de Não tem diferença... alavanca, não tem nada. Não tem nada, cara. Exato, na minha opinião, acho que a maior diferença quando... Na minha opinião, a maior diferença que existe quando a gente fala desse menos achismo mais dados, dessa brincadeira que a gente sempre menciona, é que a hipótese, foi o que a gente falou aqui agora, ela é um achismo, né? Só que ela é um achismo orientado a dados, pelo menos, né? Não é um achismo. Você está gerando hipóteses baseadas em dados. O problema do achismo é quando ele vem baseado no meu feeling. E aí é baseado no foda-se, né? É baseado no... isso. Então, que eu sempre fiz assim, faremos. Eu acho que assim vai ser melhor. Mas você acha baseado no quê? Baseado na minha opinião? Pô, sua opinião... É no seu universo, na sua bolha, né, cara? Exato, Todo mundo exato, vive numa pequena bolha. exato. E aí, naquelas suas experiências, Você acredita que você sempre vai ser acredita isso. naquilo e Exato. nem sempre é verdade. né? Exato. E a gente gosta também de exaltar o dono da ideia também. Ah, essa ideia veio da Ju, essa veio do Eva. Boa. Cara, trouxe uma hipótese, ela foi bem sucedida. Vamos vender também de quem foi a ideia, até estimular que as outras Pô, mas áreas isso é tragam ótimo, ideias. Isso é uma parada que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. Falamos no podcast com a Emília e com o Pedro também. Que é você ter mais promotores. Quando você vai trazendo a galera, por exemplo, se eu fosse trabalhar numa área de dados hoje com vocês, eu ia olhar para o teu time de growth, ia olhar para o time de produto, ia olhar para o time de marketing, e eu ia entender as necessidades de dados que cada uma dessas áreas tem. E em cima disso, eu ia entregar o mínimo dado viável para alguma informação que vocês necessitam. Só de eu ter feito o mínimo dado viável, eu já transformei vocês, que possivelmente poderiam estar desacreditando na área de dados, ou achando que é complexa, ou achando que é morosa e tal, e olhando para a área de dados agora de forma diferente. Vocês estão olhando e falando assim, porra, o cara já me trouxe uma parada que eu esperava há tanto tempo. É isso Meu aí. Deus do céu. Isso aqui já resolveu minha vida. Eu já transformei detrator em promotor. Agora, quando eu quiser fazer uma mudança um pouco maior, um teste um pouco mais complexo, eu tenho 3 áreas que eu falo assim, porra, não, eu apoio. Por quê? Porque eu já tô jogando junto, eu não tô jogando contra. E é isso, você trazer uma pessoa que fez o teste e dar o nome a ela se sente mais confiável. Exato. E ela se sente também mais confiante. Ela se sente mais confiável para o negócio e mais confiante em trazer novas ideias. Porque ela tá vendo que ela não é julgada nem nada. É, Eu não sei, a gente sempre brinca que teve uma história bem passada já. O Luciano deu uma ideia, só que ele não contextualizou antes a ideia. Ele deu uma ideia numa empresa que a gente trabalhava e todo mundo riu, foda-se a ideia. E a ideia do cara era boa pra caralho. Só que não deixaram ele contextualizar. Ponto. E aí, pô, por que o cara vai dar ideia de novo? Eu também falei igual uma meba também. Não, mas pra que numa próxima reunião, ele não vai querer falar nada, não vai pô. querer falar. Sim, sim. Se não deixaram nem o cara contextualizar, deram uma zoada e falaram, por que tu vai falar na próxima? Na próxima você vai ficar aqui, melhor não falar, pô. Vou ficar quieto. Agora, quando você traz a pessoa e fala, pô, essa pessoa que testou. Não, é muito E você importante dar enaltece, palco pra galera, pra poder crescer e você mostrar Sim, o quanto pô. ela tá aprendendo ali no cenário geral. Eu queria falar de cultura agora, boa. Pelo que a gente tá vendo aqui, e essa pauta de cultura é algo que acho que a gente, né, quase em todo podcast tem que Eu falar. encho o saco agora sobre É. cultura o tempo inteiro. Mas é importante isso, porque é muito difícil. Cultura não é algo tão simples. No dia a dia, cultura é algo muito Muito. complexo. Muito complexo. Porque você está lidando com áreas diferentes. Você tá lidando com gestores diferentes. Você tá Complexidade lidando diferente de negócio. Exatamente. E quando você implementa uma cultura, por exemplo, do que a gente está querendo falar aqui, uma cultura de growth, uma cultura de dados, no dia a dia é bem complexo. Cara, não estou dizendo nesse caso aqui, mas tem empresas que você vai lidar com ego. Com o ego do dado demonstrar que aquela hipótese está errada. E a pessoa não ter a consciência de que, beleza, eu errei, aprendi, vambora. Não é eu errei, o teste não foi sucesso, não teve sucesso, mas eu aprendi com isso e vambora pro próximo. Não, tem gente que vai ficar puta. E às vezes o dado vai dizer que o dado tá errado, porque é inconveniente a opinião dela, né? Pô, eu queria que esse teste desse certo, o teste deu errado, a culpa é do dado, não do teste. Eu não vou nem falar que eu aprendi com ele. Eu queria entender como é que vocês fazem isso, porque pelo que vocês estão trocando ideia, vocês têm uma cultura de dados, pelo que a gente já entrevistou de gente aqui, muito, muito maior e muito mais avançada do que várias outras empresas que a gente conversa que fala assim, olha, a gente está tentando ainda. Olha, não, a gente está tentando conversar. Olha, a gente está chamando as lideranças para conversa, para evoluir. Eu queria entender como é que vocês fazem isso na prática e também dividir com a gente as complexidades que vocês viveram para implementar e chegar no nível que vocês estão hoje. Boa, quer que eu mando aqui? Por favor. Cara, eu acho que a primeira coisa e aí até uma ajuda, né? Eu acho que assim, ó, compartilhar com vocês aqui que eu tive uma grande dificuldade, ainda tenho, tá bom? Eu costumo brincar que, cara, a galera de dados hoje tem a faca e o queijo na mão. Só que é difícil demais, cara, achar uma galera de dados que consegue se conectar com o negócio.
bota o negócio na frente da ferramenta, né? É o contrário, a galera bota a ferramenta na frente do negócio. Então, assim, cara, a gente contratou diversos cientistas de dados, cara. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que assim, eu tenho dois canais de venda, né? Então, um do Santander e o Mar Aberto. Hoje, 70% das minhas vendas vem do Santander, 30% vem do Mar Aberto. Contratamos cientista de dados, contratamos uma galera, então vamos fazer modelo e tal. Cara, primeiro modelo que vem fala, não, cara, olha aqui, a solução do meu negócio é você vender pelo canal 1, que é o canal Santander. Porra, velho, se ele já representa 70% das minhas vendas, eu não preciso de um cientista de dados. Pra poder te dizer isso. Você concorda? É óbvio. É meio óbvio. Lógico que é, né? Então, acho que a galera de dados, um pedido aqui, que, de novo, tem a faca e o queijo na mão, é assim, cara, o que eu costumo brincar é, a área de negócio não consegue falar dados, mas a área de dados consegue falar É negócio. muito mais fácil você ensinar negócio pra um cara de dados Do que o contrário. vice-versa. Cara, a galera já tem faca e o queijo na mão, então assim, cara, se aprofunda um pouco, porque é o famoso, o dado tá assim na tabela, não responde. Não responde porra nenhuma. Não responde porra nenhuma. Se você tiver ali o cuidado de entender, chegou numa empresa, chegou numa área nova, vai lá, como que é o negócio, me conta um pouquinho. Se fizer isso, voa. Então acho que a gente conseguiu implementar, então a gente apanhou demais em trazer pessoas e hoje a gente procura uma galera que se conecte com o negócio, como que eu falei. Não foi do dia pra noite, que a gente tá conversando aqui. Lógico. Cara, foram anos aí. Foram anos construindo, inclusive identificando qual perfil a gente deveria ter para ter essa conexão. Sim. Né? Então, hoje a área de dados não é uma área de dados ali, é uma área de negócio conectado, que tem meta, que tem um monte de coisa, mas que ela tem que participar dos desafios. Então, quando a gente fala assim, colocar uma equipe de dados junto numa agenda de teste, não é para ele estar lá reportando dados, Sim. é para fazer parte. É para, putz, cara, você tem ali que participar da sugestão e tudo mais. Da mesma maneira que eu não sei outras experiências, mas a gente sofreu também, que era quando você vai fazer um grande projeto, que o dado seja considerado ou no MVP, ou seja considerado no cronograma. Porque é muito fácil você implantar qualquer novo processo, qualquer novo projeto, e o Analytics ficar para um segundo momento. Puta que pariu. Não é verdade? Cara, total. cansei de fazer Não, isso. eu fico puto porque a pessoa fala assim, cara, isso acontece com muita gente. Chega na nossa área de vendas, né, e fala assim, não, porque a gente tá pra lançar um site, e aí, pô, a gente já entendeu o orçamento de vocês, a gente curtiu, a gente quer saber qual o momento ideal. Então, o momento ideal é assim, você tá pra lançar o site quando? Sei lá, a gente tá em agosto. Tá pra lançar o site em setembro. O momento ideal foi 3 meses atrás. Não, o momento Pode ideal dizer. é, por que você precisa do novo site? Tu não sabe, pô. Não sabe. Você só criou por causa de uma demanda que veio top Não, down. e é muito cultural isso, né? E é Na área- bizarro, porque a galera sequer consegue tangibilizar o cenário onde. Será que eu preciso do novo site? Vamos analisar os dados para poder ver Mas se isso é a cultural. mudança que a Isso gente é precisa cultural, fazer no cara. site Isso é é cultural. tão abrupta que eu preciso mudar o site inteiro? Não, e é Não, pior, é. aí você vai mudar o site, só que aí vai vir o tempo necessário para isso. Então para refazer o site, 1 mês. E aí vem o completo, geralmente PO ali, né, vem... Porra, não, eu preciso de 15 dias, cara. A primeiro corte é dados. Exato. Você vai tirar o tagueamento, Não, você vai pô, deixa tirar... pra Não, depois, depois faz. Vamos Aí como é que tu lançar. lança essa informação, porra? Então, cara, essa É. foi um grande desafio, trazer dados, ainda é, tá bom? Então, assim, hoje ainda a gente corre o risco de vários projetos, né? Ali o dado, não, vamos no MVP, não, se não for agora, não vai mais, cara. Não vai, a gente não volta naquele produto lançado Concordo. só para fazer a gestão de dados, Não, e só para dependendo fazer o da controle. maneira com que os dados foram estruturados, ou quando a gente pensa no dado depois de implementar, fica até difícil de você realocar isso dentro da infraestrutura Lógico, que você pô. montou, de Perfeito, código mesmo. perfeito, Então, perfeito. assim, a gente conversa assim, com muitas empresas, longe de mim querer dar uma dica, mas a gente estava conversando com uma galera falando sobre como as áreas de dados têm que disponibilizar essa cultura em forma de SDKs, onde os times vão utilizar isso. Então a gente conversou com algumas pessoas já e elas falaram exatamente sobre isso. Que elas conseguiram ter esse ganho de conseguir embutir a área de dados no momento que a solução ou a feature está sendo implementada, quando a área de dados vira uma vertical que disponibiliza esses Isso aí. SDKs para serem utilizados em comum. Exatamente. as áreas. A gente está próximo disso. Então, hoje, dentro da área de dados, a gente separou. Então, tem a área de analytics, tem a área, e tem uma área só de ingestão de dados. Legal. Então, ela cuida da ingestão. Então, de todos os projetos, então ela é uma área independente, digamos assim, ela é cross, vamos dizer assim, Com certeza. com todas as nossas squads ali funcionando, e essa talvez é a mudança. A garantia de que o dado estará disponível para ser consumido é desta área, não mais do PO, não mais do Dev.
Entende? Então, se... Perfeito. num Ele é momento- responsável tanto pela ingestão quanto a digestão. Exatamente, Nossa. é isso aí. Boa. Então, lançou o projeto. Se daqui um mês eu quero saber como o projeto tá andando e não tem dado, opa, essa área aqui, que é a área de dados, Aham. computa, como é que você permitiu? Não é uma Sim, cobrança, mas sim. é isso. Você Não, tem tem- que ser, tem que perfeito. ter cobrança. Porra, cara, você é participante Arrego, do negócio, sim. você entendeu? Você não é demandado, não, você é Sim, participante ali. Perfeito. Então, essa foi uma mudança, foi uma forma que a gente encontrou ali Uma no ótima dia a forma. dia de garantir Maneiríssimo. que o maior número de dados possível esteja disponível. Que também é uma verdade, tá? A gente, quando lançou o Autocompara, e aí não sei o quanto é verdade isso no mercado também, não, vamos ter dado. Cara, mas o que eu vou fazer com isso? Ah, obrigado. Obesidade Porra. de dados. Isso aí, ó. Porra, Isso aí, cara, é custo, porque aí se transforma em custo. E vamos ter dado, mas se você não tiver não vou dizer capacidade, mas ali uma forma de digerir, Perfeito. fazer essa digestão, não serve pra nada, cara. A gente tem um conceito E aqui. assim, de novo, quando você vai pagar o cheque da AWS, vem caro. Vem Quando você tá caro, coletando uma cara. porrada de coisa. Exatamente. Aí é que entra, porque quando você não consegue tangibilizar o quanto que um time de dados traz de resultado, a primeira coisa que você vai cortar é dados, porque o custo é alto. Virou Sim, custo. exato, Não, aí virou virou custo, despesa, virou virou custo. despesa, vai cortar, cara. A gente tem um conceito aqui que a gente fala de ansiedade de dados. Que é, quando a gente não tem dado e a gente quer começar, a gente não quer taguear tudo, quero mensurar tudo. E a gente já falou várias vezes que mensurar tudo é um ato preguiçoso que não sabe o que quer. E a galera quer mensurar tudo. Mensura, aí vem dado pra cacete. Aí quando esse dado todo fala, o que eu faço com isso? Porra, se você tivesse planejado o porquê que você quer medir, você não teria essa dificuldade agora. Porque você planejou o que você quer medir porque você quer responder, medir alguma coisa. Então na hora que você tivesse o dado, você não teria esse problema. Porque você Exatamente. planejou o que você quer medir. E aí, de novo, a gente volta àquilo que você estava falando, aquilo que a gente está conversando aqui. Você tem que participar ao dado desde o momento que você está concebendo um produto. Para que esse time planeje junto com as áreas a mensuração e por que a gente está mensurando isso. Acho que esse é o principal ponto. Tem uma regra na área de analytics que se fala 5 porquês. Se você não conseguir responder 5 porquês dos motivos daquele dado ser mensurado, possivelmente ele não serve para porra nenhuma. Boa. Porque o que você faz com isso? Eu vou saber quantas pessoas estão fechando um pop-up. E o que você faz com isso? Acabou. Acabou. Você não sabe mais porra nenhuma. Talvez não seja um dado relevante, porque não vai te orientar nem te levar a lugar nenhum. Então, quanto mais porquês você responde sobre o dado ter sendo coletado, significa que são mais insights que você está gerando dele. Quanto menos porquê, menos irrelevante está sendo aquele dado. E talvez, numa sprint de tagamento, ele tem que ser no último a ser mensurado. Porque você não chega a resultado nenhum. Vamos dar um exemplo claro aqui. Se a gente quiser pegar autocompara de exemplo. Porra, se eu quero saber quantas consultas estão sendo feitas, porra, só da pergunta que eu fiz pra vocês, vocês já pensaram em 70 casos de uso dessa informação. 50 porquês. Isso é um dado relevante. Perfeito. Agora, se eu chego pra vocês e falo assim, quantas pessoas estão pulando da etapa de que não é obrigatória 3 pra etapa 5? Pô, se não é obrigatória, foda-se, tá pulando da 3 pra 5. Pra que eu tô medindo isso? Ou eu vou chegar nisso aonde? Não é nem obrigatório, porra. Então, essa relevância e essa pergunta é o que a gente deve fazer. E aí, de novo, acho que o que você está falando da área de dados, que o Murilo está falando aqui, é muito relevante. A galera, ela é como se ela tivesse começado a jogar banco imobiliário, tivesse puxado um sorte ou revés, sorte, avança 3 casas. Só que é puta revés. Porque ela avançou 3 casas que ela não entendeu as habilidades de people skills que ela tem que ter para trabalhar com dados. Ela não entendeu sobre conceito, contexto e fazer perguntas. Ela foi direto para a ferramenta. Cara, desculpa, ferramenta por ferramenta, só aprender. Agora, qual a maior dificuldade que você tem nisso? É o que você faz com essa ferramenta. Como você configura essa ferramenta. Como você planeja essa ferramenta. Como você implementa essa ferramenta para a necessidade do negócio. Se a implementação fosse algo simples, estava todo mundo implementando igual para todo mundo. Não. A implementação é complexa porque eu tenho que entender as necessidades da autocompara para implementar e configurar a minha ferramenta, meu suite de analytics, para que eu pegue essas informações que são necessárias para esse negócio. Se fosse simples, cara, a gente apertava 4 botões e estava implementado. Exatamente. E furam a fila Se disso. fosse simples, muito provavelmente você seria substituído pelo OpenAI. É isso, velho. É isso aí. É isso. É isso. Eu queria finalizar aqui nosso papo incrível de verdade que a gente tá tendo. Voou a hora, nem vi, mas tem mais podcasts para gravar. E nós não faremos com os outros que fizeram com a gente. Se a gente reclama, por que a gente vai fazer igual, né? Toma aí, Vamos ó. dar um exemplo. Bom ponto. Então, a gente queria encerrar aqui com alguma dica final para vocês, pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente. Então, a galera que tá ouvindo e assistindo tá vendo o nível que vocês estão chegando nisso. Eu queria que vocês deixassem como é que a galera pode começar, vai,
A galera pode estar tendo uma Não, ansiedade agora não, também. não, e Olha o agora- nível dos caras, meu Deus. Não, como é e que eu agora chego a lá? galera pode estar querendo também trabalhar no autocompara. É. Então, tu tá falando Então, Bora, rapaziada, bora. Boa, Sempre boa, tem oportunidade. Talvez lá. essa pessoa que você tá falando aí, ó, esteja aqui, Exatamente. ouvindo. Cara, assim, eu diria que a primeira coisa. Eu queria dar 2 dicas, tá? Para Boa. quem tá assistindo. A primeira dica é trabalhar o mindset. Então, eu colocaria o mindset de growth como um pilar principal. Então, se a gente quer chegar em growth, crescimento, a gente precisa estar baseado em testes. Testes são baseados em hipóteses. Boas hipóteses são baseados em bons dados, boas coletas e análises de dados. Então, eu acho que para chegar nesse pilar, a gente tem que ter essa estrutura de dados. Então, eu acho que é isso, ter um objetivo de atingir growth. Para isso, o pilar é ter uma estrutura de dados eficiente. Então, colocaria nesse olhar, de olhar para frente para growth. E a segunda dica é que até o fim de outubro a gente está com uma promoção incrível. Sensacional. Primeira vez na história do Autocompara, Boa. que a gente vai dar 1 milhão de pontos Esfera. Santander Esfera, A gente vai sortear aí para quem contratar. Então é só contratar até o fim de outubro, que tá participando e vai participar de um o seu sorteio. momento. É um bom momento. Pô, hein? tá trocando de momento. O figura. que você faria com É 1 o milhão teu de momento. pontos, cara? Dá pra ir 6 vezes pra Nova York, não sei se vocês são de viagem. Dá pra comprar 60 Nespresso, se vocês forem de café. Não, tá maluco, eu só quero viajar, pô. Pô, não Quero precisa ser viajar. 6 pra Nova Ah. York. Dá pra ir pra 6 lugares diferentes, né, cara? Porra. Nossa, eu já. Só de eu ter pontos uma vez, ter viajado pra Bahia de ponto voltado, de graça. Falei, foi de graça. Já me senti um MacGyver dos pontos. É muito legal. 1 milhão de pontos eu fico maluco. E mais Ó. 10 de 500 mil. Então Aí. dá para trocar o celular. por Dá última pra fazer um geração. monte. Celular, Dá pra, cara, dá lá, pra cara. comprar, Viajar, dá pô. pra comprar teclado que muda a luzinha? Dá pra trocar. teclado, Dá. Ó, não, Dá pra comprar inclusive, ó, teclado, mouse de alta sensibilidade. Dá Já pra... que você tá falando desses pontos, fica a dica no ar. Se vocês quiserem mostrar na prática o que dá pra fazer com 1 milhão de pontos, me botando pra viajar e mostrando quanto foi, Ah, não. fica à filmando vontade, e tal. Puta, olha Eu tô aqui aqui. pra ajudar Pô, vocês, vamos pensar tá? nisso aí. por Vamos favor, pensar. depois a gente conversa. Boa ideia. Não é? Boa, boa. Boa. Olha lá, cara, minha dica, eu acho que eu vou na linha do Muri, mas acho que uma linha mais tranquila de que acho que a gente tem que se apegar menos à metodologia. Eu acho que metodologia não tem certo, não tem errado, ela é um norte, né? Acho que bem colocado aqui pelo Murilo. Então, assim, a gente utiliza muito lá como, puta, cara, é o norte, foi pensado, foi desenvolvido, mas vamos adaptar para o nosso dia a dia. Né? Eu acho que cada empresa Pô, tem perfeito, um cara. mindset, cada empresa tem uma cultura, tem um back ali que traz no DNA dela. Então, assim, cara, vamos se adaptar. Então, quando chegou a cultura de growth, que eu trouxe o Murilo exatamente para isso, foi não difícil, mas você pensar assim, cara, fazer teste, cara, isso vai... Não, e a gente foi ali e foi adaptando, Exato. até uma hora que entra numa cultura e vira tão normal que é uma metodologia quase que internalizada, digamos assim. Então, acho que talvez não se apeguem tanto a tá escrito no livro, o autor, Perfeito. Cara, Cara, é O cara que isso. escreveu o concordo livro muito. não sabe as suas necessidades, né? Exatamente. Não Cada, Nossa. e cada empresa está no nível de a maturidade. gente tá super alinhado. A nossa mentoria, o Anti-Achismo Social Club, a gente fala justamente isso. A gente mostra pra galera, fala assim, esses são os nossos processos, essa é a nossa metodologia. Mas, se fosse só pra gente ensinar isso, não era a mentoria, era a aula. O que vocês têm que fazer agora é, baseado nessas metodologias, nesses processos que nós temos para o nosso negócio, é aplicar no de vocês. É isso aí. E adaptar. É isso aí. Porque é isso que a gente vai fazer para vocês. A grande diferença é que vocês saíram na frente, porque tem alguém que já faz isso há algum tempo e implementou, mas não necessariamente isso é um copy-paste. Você tem que olhar e falar, cara, isso não vai funcionar na minha Não vai empresa desse funcionar. jeito. Vou adaptar assim, assim. Beleza, é isso que É você tem que isso. fazer. É isso. Exatamente. E do outro lado aqui, só pro time de dados, cara, a brincadeira que eu acho que o time de dados hoje, lá, acho que de todas as empresas, é o time que mais tem embasamento técnico e conhecimento, tanto estatístico, matemático. Só que na hora de passar isso, é legal, na hora de você estudar, na hora de você analisar o dado, você ter ali aquele embasamento, aquele você fala, porra, cara, o cara foi lá, fez um modelo, a regressão, fez o negócio todo, mas conseguir converter para um comercial e falar o português, entende? Então a gente cansou de ver a apresentação
que vira professora do Charlie Brown, blá, 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 blá. E que era só falar assim, que porra que tá acontecendo na sexta-feira? O que você tá fazendo no comercial de sexta-feira que tá vendendo pra caralho? Era só converter nisso, não é mostrar Cara, gráfico. porra. Não, cara, tenta converter, vai pro português, vai pro... Perfeito. Entendeu? Você tem que ter esse background Perfeito, técnico, porque é skill necessário. E o que o Murilo falou, a gente bota um PowerPointzinho. Cara, o executivo, se tu chegar pra ele com um Notion falando o que aconteceu, por que isso foi relevante e como, É acabou. isso. Né? Já toma teu tempo aí, precisa de gráfico nem PowerPoint. Não precisa de nada, Só fala cara. o quê, por que e como. Exatamente. Acabou. Chega lá no É isso. comercial e fala, eu tô olhando aqui, cara, toda sexta-feira você vende pra caralho. O que tá acontecendo? Você não precisa fazer uma regressão, Exato. cara, É o entende? quê, por que e como. Você Não. pode fazer, mas você não E precisa tem que saber. fazer, exatamente, esse é o E ponto. principalmente porque a gente costuma dizer aqui, e eu falo bastante, que comunicação, pra galera que trabalha com dados, não é soft skill. Não, não. Porque se esse dado não é, people skill, isso é people skill. é hard skill num nível absurdo, Absurdo. talvez equiparado à parte técnica. Exato, É isso. concordo Tô plenamente. contigo. Você tem que ser capaz de abstrair a tecnologia num nível onde a sua avó vai entender. É isso. Ah, não, coloquei no Storytelling. S3 que eu usei o Neify, sei lá, cara. Puta, e aí? O que eu tenho que fazer? Toda essa tecnologia pode estar Foda-se, até na cara. gaveta, tá É ligado? E é, isso. é a falta de entender o espectador. Isso é relevante entre vocês. Mas entenda o seu espectador. Quando a gente fala, e aí a gente já teve um podcast aqui na Métrica de Storytelling com dados, a galera pode scrollar para baixo da Play, que tá incrível, porque a gente dividiu o Storytelling com dados em 3 frentes. Porque se você comprar o livro Storytelling com dados, não é um livro Storytelling, é um livro de visualização. Então, não é Storytelling com dados, é um livro de Data Visualization. A Exatamente. pessoa botou o nome bonito, vende pra caralho. O livro é bom, mas é Data Visualization. Storytelling com dados, ele é dividido em 3 frentes. Frente número 1 é Data Visualization. Frente número 2 é Storytelling. Frente número 3 é Análise do espectador. Então, se eu for palestrar pro teu time de dados, eu vou falar Requisition da API. Agora, se eu vou falar com você, eu vou falar assim, olha, o dado relevante é esse aqui, por conta disso e aquilo outro. Eu não vou chegar para você e vou falar sobre a métrica taxa de saída. Vou falar, ó, 58% das pessoas que acessam o nosso site saem a partir da segunda página. É isso. Porque eu tô entendendo quem é o meu espectador. Agora, no meu time, pô, 58% taxa de saída, porra. Que a galera tem a obrigação de saber. Mas é entender o espectador. Storytelling com dados é dividido nessas 3 E frentes. mais, o que a gente vai fazer com essa informação, né? Exato. Por isso que a gente tem, e é chato falar, mas a gente tem o OPC na Métricas Boss, e tá até no meu livro essa parada, que é o que, por que e como. Então, o que eu tô levando, por que eu tô levando e como eu vou executar isso pra frente. Então, lá num capítulo do meu livro que vai sair lá no RD Summit, quando a gente mostra os cases que a gente fala, e são cases até de como um shopping mudou a escada rolante de posição para passar mais gente. Então, é para mostrar pra galera que dados estão em tudo, não tudo. só em dígito, como a gente tá falando. A gente, quando mostra o case, a gente bota OPC. Então, como é que eu levaria esse case para dentro de uma empresa? O que, por que e como? O case é esse, beleza. Eu contextualizo o case. Agora, o que, por que e como? O que, por que e como? Que é isso, no final das contas, que um executivo, um sócio, alguma pessoa entende. E aí, quando você entende um pouco mais sobre o seu espectador, principalmente se você pegar lá o DISC pra entender essa galera, você sabe que o conforme ele fala, ó, não tem tempo, irmão, só me fala aí e vambora. E me o dá uma influencer lista, falar. tá? É. Me dá uma lista. Eu complementaria a tua dica, aí até pra galera que tá aí. Eu não posso chegar pro meu gerente, pro meu CEO, só trazendo problema, Exato. sem um resquício de solução, porque em pouco tempo eu me torno um cara chato. Um cara Exato, que só ele, traz problema. ele vai me ver, ele vai falar, Vira custo. isso é problema. Só traz O porquê não, eu já sei. Pô, Agora né? me fala por que Não quero sim, ter reunião cara. com o Murilo, não. Porra, vai trazer um monte de problema. Já tenho. Cara, traz o A problema. vida dele é essa, né? E beleza, não tem a solução. Tem uma hipótese, tô estudando alguma coisa. Não leva só o problema. É, isso aí. Boa. Boa. Pessoal, muitíssimo de verdade obrigado pelo papo. De verdade. Obrigado pelo Um dos convite. papos mais incríveis que a gente teve nos últimos momentos aqui na Métricas Boss, não só pra gente conseguir estar até mais confortável de entender que vocês estão fazendo algo que a gente fala, né? Não estão tão errado, Não né? tô maluco. E também inspirar a galera que tá ouvindo e assistindo a gente com esse conteúdo aqui. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? E pode deixar que a galera toda aí do Analytics Talks, os analíticas e analíticos de plantão, quando forem comparar seguro, vão clicar aqui, ó, no linkzinho da descrição do Autocompara. Eu tenho a moral de, quando for comparar, jogar pra você. Manda aqui que a gente mata no peito e devolve ali uma excelente oferta. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo mesmo. convite, gente. Tamo Obrigado junto. pelo Obrigadão. convite. Valeu gente. de Quando nada, hein? compartilhar essa porra aqui, eu vou te amassar depois. gente. Eu não quero falar nada, mas se tu não der 5 estrelas aqui no podcast, compartilhar com a galera, comentar Tu vai aqui, pagar o seguro do Rio de Janeiro. já é. Valeu.